Oi, mãe, tudo bem? A gente está aqui todo mundo reunido, né? Você viu aí, eu imagino que nessa edição o Michel tem me colocado por último, agora não vai ter mais alternativa. Então, esse vídeo a gente combinou de fazer isso para uma homenagem para você, né? E a gente lembrar dessa grande mulher que você é, essa grande mulher vitoriosa que conseguiu criar uma família linda, né? Você criou uma família do jeito que muitos queriam ver as deles. Vocês conseguiram fazer uma façanha, né? Porque nossa vida não foi fácil. Não foi difícil, mas também não foi fácil, né? A gente passou por tantas coisas e eu gostaria de lembrar, acho que o tempo é bastante curto, mas eu gostaria de lembrar uma história, né? Que essa história, que ela retrata muito bem o tipo de pessoa que você é, né? Como você gosta de proporcionar alegria às outras pessoas. Você proporciona alegria às outras pessoas com os seus atos. Nessa ocasião, eu me lembro que eu tinha um ferrorama lá em Puçaba, né? E um dia eu estava arrumando um brinquedo lá na casa que era da tia Francisca, lá perto da cozinha. E uma pessoa foi levar um recado para o pai. Eu não me lembro quem que era essa pessoa, mas era uma pessoa bastante matuto, né? Não tinha muito conhecimento das coisas, provavelmente nunca tinha saído lá da Bahia, né? E eu fui levar essa mensagem lá pro pai. E a mãe ofereceu água ou café para ele, ele entrou. E enquanto ele entrou, eu estava brincando como uma criança normal, brincando lá com o ferrorama. Brincando não, eu ainda estava tentando montar. E aí ele muito curioso, né? Ficou olhando aquele negócio, ele com certeza ele nunca havia visto um trem, só havia visto uma fotografia ou lido alguma coisa, alguém havia mencionado para ele o que era um trem, né? E aí ele olhou e ele indagou: "Ô menino, o que é isso? É ferrovia, é?" Aí eu falei: "Isso é ferrorama", né? Porque era o nome do brinquedo, eu era criança ainda, devia ter uns 7 8 anos na época. E aí eu liguei aquele negócio lá e o cara ficou assim com os olhos vidrados, né, naquele trenzinho de brinquedo. E, e ele ficou maravilhado com cada movimento que fazia, né? Era um circuito bem simples, mas ele tinha um mecanismo que ele invertia o curso, né? Então o trem estava vindo de frente, poderia vir de ré, ou ele poderia entrar num desvio e tinha um mecanismo de engate e desengate dos vagões, né? Então quando ele entrava nesse circuito e batia lá na travinha, o vagão se soltava e depois ele voltava e encaixava novamente. Enfim, o cara nunca tinha visto nada disso, né? E aí a minha mãe ficou olhando assim o fascínio dele e falou assim, pensou ela, né, do jeito dela, né? Ela falou assim: "Quer saber? Acho que aqui muita gente nunca viu um trem." Aí a minha mãe falou: "Desmonta esse negócio aí, Lu, vamos montar esse negócio lá na igreja", né? E aí eu falei: "Mas mãe, não sei o que", fiquei aquele negócio, falei assim: "Não, vamos montar isso lá para o pessoal ver." Falei: "Tá bom." Aí colocamos tudo na caixa, né? Tinha caixa ainda. Colocamos tudo na caixa e daí começamos a descer, né? Daí lá de casa, né? Perto da casa do vô, até lá na praça da igreja. Na época não tinha quadro, não tinha nada, era só aquele barrão lá na frente. E aí paramos lá, devia ser assim mais ou menos umas 4:30, 5 horas da tarde, o sol já estava baixinho já. E a gente começou a montar lá. E aí aí foi começando a chegar a gente, né? Primeiro os meninos, depois começou a chegar uns adultos. Eu sei assim que na hora que eu liguei já devia ter pelo menos umas 30 pessoas ao redor, né? E aí ficou aquele negócio, aquela molecada ficava toda apinhada assim, um do ladinho do outro, né? Pertinho do trilho, né? E eu fazendo lá as manobras do negócio. E com o tempo, começou a ficar à noite, né? Alguém providenciou lá. Já estava cheio de gente. Essa hora já devia ter assim, quase tudo de Puçaba, metade de Puçaba na frente da igreja, olhando lá essa montagem do ferrorama. Então, e aí ele quando começou a ficar escuro, alguém providenciou um lampião a gás para aquele negócio ficar aceso, né? E aí os meninos ficaram olhando assim e tal. E eu sei que aí quando a pilha dele começava a ficar fraca, né? Que ficava fraca, ele começava a dar devagarzinho, chorando assim e tal. Daí eu falei assim, acabou as pilhas e tal, né? Acho que Zalino, né, que falou assim: "Ô menino,
desce lá na Natália e manda ele mandar 2 carregos de pilha aí, que esses meninos vão ficar olhando esse trem mexendo aí até eles dormir, né? E isso foi uma coisa que a minha mãe proporcionou lá, né? Ela, não só isso, como muitas outras coisas. A minha mãe modernizou tantas coisas. Ela é uma guerreira demais, né? Ela tinha aqueles cortes costuras que as pessoas faziam sempre os mesmos vestidinhos, as mesmas sainhas. Minha mãe falou assim: não, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer umas roupas diferentes. Aí pegou e desenhou lá umas roupas dos catálogos que tinha, catálogo da Mapping, da Hermes, tá? Vamos fazer a roupa assim. Aí ela foi lá e com a Terezinha, vamos desenhar aqui, vamos adivinhar como é que é isso e vamos fazer. Aí fizeram lá. Foi a primeira vez que lá em Puçaba alguém fez uma roupa diferente daqueles moldes que tinham lá 50 anos, né? Ou era aquilo ou você tinha que comprar uma roupa pronta. E lá todo mundo, pouca gente tinha recurso, né? Raramente alguém comprava uma roupa pronta. E eu me lembro dela também, que ela enfrentava as adversidades assim, tipo, não tinha uma oficina eletrônica lá. Aí quebrou um rádio, minha mãe se metia a arrumar o rádio. Não tinha um cabeleireiro lá. Quem cortava o cabelo das crianças? A mãe. A mãe sempre conseguia fazer o que ela quisesse fazer. É por isso que você é essa mulher incrível, que a gente, quando pensa assim, que quando você está longe, aperta o peito, mas a gente sabe que você está bem. Eu estou tão feliz de ver você sorrindo nas fotos que eu recebo aqui, né? Eu sei que você está conseguindo recuperar uma parte do tempo que perdeu tão longe daí, junto das suas irmãs. Eu desejo que você seja sempre muito feliz. É isso, mãe. Feliz Dia das Mães.